Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre lei penal no espaço. Você sabia que a lei penal brasileira pode punir crimes cometidos até fora do país? Primeiro vamos falar de conceito. Quando falamos de lei penal no espaço, estamos tratando dos limites geográficos da aplicação da lei penal brasileira. A base está do artigo 5º ao 8º do Código Penal e também no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que diz: a lei penal aplica-se a todos, dentro e fora do país, nos casos previstos em lei. Vou falar agora de alguns princípios. Princípio da territorialidade. A regra é simples: vale a lei do lugar onde o crime aconteceu. Isso é o que chamamos de princípio da territorialidade. Agora eu vou explicar para vocês o que é o território nacional. É o solo, subsolo, mar territorial, espaço aéreo. Além disso, entra também embarcações e aeronaves brasileiras públicas, onde quer que esteja, e embarcações ou aeronaves privadas brasileiras, quando estiverem em alto mar ou espaço aéreo. Vou citar aqui um exemplo prático para vocês. Se um crime ocorre em um navio brasileiro no meio do oceano, aplica-se a lei penal do Brasil. Agora vamos falar de extraterritorialidade, que são as exceções, né? Casos em que a lei brasileira ultrapassa a fronteira. É o que chamamos de extraterritorialidade. Ela está prevista no artigo 7º do Código Penal Brasileiro. Ela pode ser incondicionada ou condicionada. Vou falar da incondicionada. O que significa que a lei brasileira ela se aplica sempre, mesmo que o crime tenha sido julgado no exterior. Vou trazer aqui um exemplo prático. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, Distrito Federal, municípios, empresas públicas. Crime de genocídio praticado por brasileiro ou domiciliado no Brasil. São exemplos de extraterritorialidade incondicionada. Agora vamos falar de extraterritorialidade condicionada. Aqui, a lei brasileira ela depende de algumas condições para prevalecer. E essas condições estão no artigo 7º, parágrafo 2º. São elas: o agente tem que entrar no Brasil. O fato deve ser crime tanto aqui no Brasil como fora também, onde aconteceu o caso. Terceiro, deve estar entre os crimes que o Brasil pode punir, não ter sido julgado ou cumprido pena lá fora e não pode ser extinta a punibilidade. Então, esses casos eles são cumulativos, são requisitos. Vamos falar agora do princípio da representação, ou, como muitos conhecem, o princípio da bandeira. Diz o seguinte: a lei brasileira também se aplica a embarcações e aeronaves estrangeiras que estejam no espaço aéreo ou águas territoriais do Brasil. Perceba que esse princípio traz a seguinte ideia: se está em território brasileiro, vale a nossa lei. Princípio da defesa ou proteção real. Aqui, o que importa não é onde o crime foi cometido, mas contra quem. Se o crime ofende o interesse do Brasil, mesmo fora do país, a lei brasileira pode ser aplicada. Princípio da justiça universal. Existem crimes que ofendem a humanidade inteira. Nesse caso, qualquer país pode punir, mesmo que o crime não tenha ligação direta com ele. São os chamados crimes universais. Exemplo, crime de pirataria, tráfico internacional de pessoas, terrorismo, crimes de guerra. E o que a gente não poderia falar aqui é teoria da ubiquidade ou do lugar do crime. O que é que diz essa teoria? Primeiro, ela está prevista no artigo 6 do Código Penal. O crime é considerado praticado tanto no lugar da ação ou omissão, quanto onde o resultado ocorreu. Exemplo, se alguém no Brasil envia veneno por correio e a vítima morre no exterior, o crime é considerado praticado nos dois lugares. E para concluir, o que é que vocês precisam saber? Que a regra para a lei penal é a territorialidade. A exceção é quando está na extraterritorialidade. E o objetivo é garantir que o crime não fique sem punição, nem aqui, nem lá fora. A lei penal brasileira, ela pode até cruzar fronteiras, mas sempre respeitando princípios e limites de direito internacional.